Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Saúde Aloha. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito comum nessa época do ano, que é a rinite. E para esse tema, eu gostaria de convidar a nossa querida biomédica Rosângela Fusco. Realmente, esse é um momento que a rinite ataca aí a vida de muitas pessoas e traz aí muito incômodo no dia a dia, né? Então, nós vamos hoje descrever aí um pouquinho sobre os tipos de rinite. Setembro, primavera, avenidas floridas, árvores lindamente coloridas, né? Tudo isso enche muito a nossa vida de alegria e de felicidade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente precisa muito, né? Dessas coisas para nos alegrar. Mas fala para mim, o que é essa relação? O que tem a ver esse clima, essa época tão linda do ano que a gente vai começar a viver, com o aumento dos casos de rinite? Então, Kátia, realmente um momento aí floral, tão lindo, tão gostoso, e que tem que realmente, gente, olhar e realmente aproveitar esse momento, não é verdade? Porém, mexe muito aí com as questões das vias respiratórias, né? As vias respiratórias, elas filtram o ar, né? Então, quando nós respiramos, há toda ali uma filtragem do ar que é para eliminar partículas tóxicas, partículas, substâncias, né, que pode trazer danos, né, que pode trazer problemas aos nossos pulmões. E daí, conforme nós estamos inalando, nós estamos respirando, né, muitas pessoas acabam tendo o quê? Alergias, as famosas alergias a algumas partículas. E conforme inala essas partículas, começa a ter alguns tipos de sintomas que a gente fala assim, ai, será que eu tô com uma alergia, né? Então é comum aí as pessoas, por exemplo, a ter alguns tipos de sintomas alérgicos nesse período, como ao pólen, né? Então as árvores, né, todas floridas, né? E daí começa a soltar ali os pólens e daí começa a gerar aquela coceirinha no nariz, né? Aí também tem pessoas que têm alergias a pelos de animais, a poeira e até mesmo alguns tipos de fungos, né? Acaba ali trazendo danos alérgicos e daí as pessoas começam a falar que está com a famosa rinite, viu, Kátia? Daí todo mundo chama de rinite. Quem nunca, né? Sentiu aquela coceirinha assim, aquela. Aí vem na garganta, aí vem no ouvido, você não sabe o que você coça primeiro, fica Isso aquela mesmo. sensação até de mal-estar, né? E nesse momento que a gente está de máscara, que a gente não pode ficar levando a mão no rosto o tempo todo, então piora, né? Agora, me fala uma coisa: tem diferença entre uma rinite alérgica e não alérgica? Tem, Kátia, tem diferença sim. Nós temos dois tipos de rinite, né? Então, a não alérgica. Por que a gente chama rinite não alérgica, né? Porque na realidade ela é uma inflamação da cavidade nasal. E essa inflamação na cavidade nasal, ela leva a algum tipos de sintomas que acaba ali trazendo, né, um desconforto durante o dia a dia. Uma congestão nasal, muita coceira no nariz, ela vai ter também tosse, ronco, tá? Então, começa a ter uma diminuição também do olfato. Então, são normalmente os sintomas que a pessoa mais sente nesse período aí que tem a rinite não alérgica. A rinite alérgica, ela já é uma reação do sistema imunológico, tá? Então, o organismo, né, o sistema imunológico, ele já está se defendendo ali, né, de partículas, de substâncias que está trazendo processos alérgicos no organismo. Então, e daí os sintomas são mais graves ainda, como a pessoa começa a ter um processo de irritação, tanto
do sistema respiratório, ou seja, nasal, da boca, da garganta, dos olhos. Os olhos começam a lacrimejar, tá? Então os olhos ardem, dá dor de cabeça, sente aquela dorzinha de cabeça, tá? Então é um tipo de rinite que normalmente, né, rinite alérgica é um tipo de rinite que normalmente tem que ter o médico aí junto em tratamento, porque normalmente vai ter que tomar uma medicação junto para estar melhorando aí todo o sintoma. Lembrando também que tanto a rinite alérgica como a não alérgica, tá? Elas são muito comuns a dar a tosse, né? Uma tosse seca, tá? A congestão nasal, o entupimento no nariz. Então, o que vai mudar realmente, principalmente na rinite alérgica, é que ela pega tudo. Então, olha só, então observa como é que são os seus sintomas, como que você está sentindo aí nessa época do ano, para você entender e para você ver qual que é o tipo de rinite que você tem, a alérgica ou a não alérgica, tá bom? Olha, é muita informação, né? A gente sempre precisa ser muito atento, estar muito atento. Há um momento que a gente precisa realmente procurar uma ajuda médica, né? Nunca se automedicar sozinho, procurar observar, eu acho que acima de qualquer coisa, né? Os nossos hábitos e a nossa rotina, o que, que mudou, para poder passar para o médico a informação, para ele poder ter consistência, né? Na conclusão de um diagnóstico. É lógico, o médico nunca vai, num primeiro bate-papo, dar um diagnóstico, ele vai fazer sempre um estudo um pouco maior, mas eu acho que é sempre muito importante a gente se autoanalisar, né? Onde nós estivemos, em os lugares que a gente frequentou, para considerar esse momento. Mas aí a gente pensando nessa questão, né, de ser algo pontual, não alérgica, de repente, uma rinite que não vai ter um tratamento assim mais expressivo por parte médica, qual que é a dica que você dá para gente minimizar os sintomas desses que a gente vê aí, dessas rinites causadas nesse tempo tão propício aí de primavera? Olha só, Kátia, olha o que eu tenho aqui em minhas mãos, gente. Esse daqui é o óleo essencial, ele é o Air, é um blend, é uma mistura de óleos essenciais que vai ajudar, que vai auxiliar muito nesse momento da rinite. Tanto a rinite não alérgica como a rinite alérgica, ele vai estar ajudando. Por quê? Porque aqui nós temos óleos essenciais como o eucalipto glóbulos, o eucalipto radiata, murta, cipreste. Então, nós vamos ter hortelã-pimenta, que é o peppermint. Então, nós vamos ter aqui óleos essenciais, que é uma mistura, um blend, que vai ajudar a melhorar toda essa congestão nasal. Tanto a congestão nasal, o processo ali da melhora da respiração, da limpeza das vias aéreas, né? Ou seja, você vai conseguir respirar melhor, você vai conseguir expressar melhor, porque quando a gente consegue respirar, que a gente fala assim, né, gente? Ar é vida. Então, quando você consegue respirar melhor, oxigena o cérebro. Então, aquela dorzinha de cabeça melhora, já começa a suavizar, já consegue melhorar, já começa a limpar as vias aéreas, então aquela congestão nasal já começa a reduzir. A gente já consegue melhorar ali a questão do mal-estar da garganta, do mal-estar do ouvido, do olfato. Então, tudo isso vai se liberando, tá? E de uma forma, Kátia, muito simples de utilizar, porque aqui, gente, olha, é aromaterapia, ó, é o óleo essencial. E aqui são gotinhas, tá? Ó, então, nós vamos estar usando gotas do óleo, aonde a gente pode estar até pingando aqui assim, ó, uma gotinha na mão. Quer ver só? Deixa eu mostrar aqui para vocês pertinho aqui, ó. Olha lá, uma gotinha, olha só. Uma gotinha, ó. Passando uma mão na outra e fazendo aqui o processo, ó, da inalação. Você faz a inalação com os olhos fechados, tá? Para não dar ardência aqui nos olhos, ó.
e com a mãozinha um pouquinho distante. Olha só, você faz uma conchinha. Essa conchinha, ó, conforme você inala, você segura um pouquinho e daí você solta, porque daí consegue realmente atingir todo o campo respiratório e consegue fazer uma limpeza, uma asepsia dessas vias aéreas, tá? Lembrando também que o óleo essencial ele vai ajudar nesse processo da respiração, dessa limpeza das vias aéreas, tá? Eu sou suspeita de falar, Ru, porque aqui em casa a gente tem um time de alérgicos, né? Eu tenho 3 filhos e o do meio, assim, ele é extremamente alérgico. Eu já fui muito mais. Hoje a minha rinite está muito mais controlada, né? Eu fiz aí alguns acompanhamentos ao longo da vida e hoje eu tenho uma rinite um pouco mais equilibrada, mas já sofri muito com ela, viu? Principalmente nessa época de entre inverno e o comecinho do verão, aí que o tempo muda muito, a gente fica muito ruim. Eu gosto muito do Air para borrifar no sofá, nas almofadas do quarto. Eu deixo tudo cheirosinho, porque tem um cheiro de limpeza, né? Um cheiro tão fresco, gostoso, dá para a gente usar aí na casa toda, com certeza, sem nenhum problema. Fica uma delícia, fica muito bom. Com certeza. Rô, obrigada mais uma vez pela sua participação, pelo seu carinho, por tanta informação importante para a gente. Espero que a gente se veja aí, espero que todo mundo tenha gostado, porque eu amei, né? Então, espero que todo mundo tenha gostado e que a gente se veja em breve. Gente, até logo e use o Air, aproveite, gente, porque ele é maravilhoso e eu tenho certeza que vai trazer muita mudança aí no seu dia a dia, viu? Um grande abraço, Kátia, e até mais no Momento Saúde. Beijo para todo mundo, gente. Primavera e Air, tudo de bom. Beijo, tchau. Beijos.